Olá, amigos. Estamos de volta para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro Dos Espíritos. Bem, paramos no livro 2, capítulo 4, paramos na segunda parte, na pergunta de número 192. Ok? Então vamos dar continuidade. Nessa parte do capítulo, nós estamos falando sobre a transmigração progressiva, quer dizer, o progresso, né? Que os espíritos nós fazemos. Então, nós vamos ler a pergunta de número 192, que é a seguinte: pode-se desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos intermediários? Resposta: não, pois o homem acredita ser perfeito, está longe da perfeição. Pois o que o homem acredita ser perfeito ainda está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permita sua natureza terrestre, mas isso não é perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também o doente passa pelo estado de convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade. E se ele não progride senão num sentido, é necessário que progrida também no outro para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Pergunta: pode o homem, ao menos, assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Resposta: sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Pergunta 193. O homem, em suas novas existências, pode descer mais baixo que na atual? Resposta: como posição social, sim. Como espírito, não. Bem, o que ele quis dizer aqui, meus irmãos, é que a gente pode voltar numa vida futura. Por exemplo, você foi patrão, um empresário. Na vida futura você pode vir a ser um empregado, um subalterno. Ok? Mas isso é colocação social. Não tem nada a ver com a evolução do espírito. Porque nós, espíritos, todos, não retrogradamos, não andamos para trás. Porque andar para trás, retrogradar, significa perder os conhecimentos já adquiridos. Ok? Entendemos bem isso, né? Então, a condição social, ou mesmo o estado físico do corpo, não tem nada a ver com o avanço moral que o espírito fez ou faz. Ok? Então, vamos lá. E ele pergunta, né? Número 194. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Já falei antes, né? Não pode, isso é moral.
Não, visto que ela não pode degenerar, quer dizer, degradar, não pode dar para trás. Se ele for um homem de bem, vai ser sempre um homem de bem. A alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem? Claro, né? Resposta: sim. Se arrependeu, e isso então é uma recompensa. Claro que a gente um dia se arrepende da besteira, né? E ele continua falando: a marcha do espírito é progressiva, jamais retrograda, como falei antes, não anda para trás. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não desce da categoria que já alcançaram nas suas diferentes existências corporais. Podem descer como homens, mas não como espíritos. É o que eu falei antes. Assim, a alma de um potentado da terra pode, mais tarde, animar o mais modesto artesão e vice-versa. Sabe aquela colocação social? Porque as posições entre os homens frequentemente estão na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei, Jesus um carpinteiro. Então está sendo bem claro aqui, né? Às vezes o espírito ele consegue avançar mais rapidamente na sua parte moral, vindo numa condição humilde e simples. Ok? Pergunta 195. A possibilidade de melhorar-se numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho com a ideia de que poderão sempre corrigir-se mais tarde? Quer dizer, se o cara pensa assim, na outra vida eu posso melhorar, progredir, nessa eu vou continuar fazendo besteira. Será que é assim que os seres humanos pensam? E não pode levar isso a esse pensamento? Aí ele vai responder aqui. Aquele que pensa assim não crê em nada. E a ideia de um castigo eterno não o deteria mais. Quer dizer, ele não crê em nada. Se vai ter um castigo depois de eterno, está nem aí. Porque a sua razão a repele. E essa ideia conduz à incredulidade sobre todas as coisas. Se houvesse empregado apenas meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante sua existência corporal, como dizes, mas, uma vez desligado da matéria, ele pensará de outra forma, pois perceberá que fez cálculos errados. E então, que trata um sentimento contrário em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e é por essa razão que na Terra existem homens, uns mais adiantados do que outros. Alguns já têm experiências que outros não conhecem ainda, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende de cada um apressar seu progresso ou atrasar-se indefinidamente. Um homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que está convencido de que as tribulações desta vida são consequências de suas imperfeições, procurará garantir uma nova existência menos penosa. Esta ideia o desviará mais depressa do caminho do mal, que é a ideia do fogo eterno, no qual não acredita. Certo? Então, só a ideia de que pode vir numa vida melhor vai fortalecer, não é isso? Pergunta 196. Os espíritos, não podendo melhorar senão suportando as tribulações da vida corporal, ser-se-ia que a vida material seria uma espécie de candinho depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para atingir a perfeição? Resposta: sim, é bem isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo, e segundo seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual tendem. Pergunta: é o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo? Ou o espírito que influi sobre o corpo? Pergunta, né? Vamos lá a resposta.
Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que aprodece. Eis tudo. Claro, se nós estamos no corpo, comandamos o corpo. Como é que é o corpo que vai fazer o espírito melhorar? É o contrário, né? Ele conclui aqui. No suco da videira, encontramos uma comparação material, dois diferentes graus de depuração da alma. Ele contém um licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma multidão de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Depois de várias destilações, em cada uma da qual se depura de algumas impurezas, ele alcança a pureza absoluta. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito que se depura ele mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então ele fez uma comparação aqui, né? O espírito é aquele que se depura, né? O suco, né? Por assim dizer, puro. E o alambique é o corpo da gente. Vamos à pergunta 197. Destino das crianças depois da morte. Número 197. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como o de um adulto? Resposta. Algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiências. Sobretudo se progrediu. Pergunta. O espírito de uma criança pode assim ser mais adiantado do que o do seu pai? Resposta. Isso é muito frequente. Vós mesmo não vedes isso muitas vezes na Terra? Tem gente que acredita na hereditariedade. O budismo acredita nessa sequência, né? Que o ser humano vai evoluindo, pegando as características hereditárias dos seus ancestrais. Porém, nós sabemos e temos conhecimento de crianças que nascem numa família simples, humilde, com uma inteligência incomum que não existe naquele meio familiar. Então, essa hereditariedade do corpo se perde muito facilmente, né? Muitas vezes tem o contrário, uma família de pessoas intelectuais inteligentíssimas e nasce uma pessoa que a gente chama de ovelha negra da família, né? Então, a própria vida já demonstrou que a hereditariedade do corpo nada tem a ver com o espírito, com os gostos, com as preferências, com o caráter do espírito, com a moral do espírito, ok? Se fosse assim, a gente estava ferrado, né? A gente seria uma consequência do que foram nossos pais e nossos ancestrais. Não teríamos liberdade, né? Seríamos prisioneiros do passado. Nós podemos até dizer que somos prisioneiros do passado, mas do nosso passado espiritual, da vida que vivemos pessoalmente. Bem, vamos dar continuidade. Ele perguntou aqui, né? O espírito de uma criança pode ser, isso é muito frequente, temos visto. Número 198. Pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em ter idade, não podendo ter feito o mal? Quer dizer, um espírito de uma criança que morreu em ter idade seria um espírito superior porque ele não fez o mal? A resposta também é bem clara, né? Se ele não fez o mal, também não fez o bem, né? Vamos ver a resposta? Está lá. Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. Quer dizer, não tem nada a ver. Tem gente que fala, era um anjinho, espírito puro, morreu cedo porque era um espírito puro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? Ele pode estar passando por uma prova. Muitos casos existem, abro os parênteses aqui, né, dos estudos que eu faço dentro do Espiritismo, que dizem que o espírito geralmente, né, uma criança que desencarna, né, claro, precocemente, são espíritos que vêm para completar uma prova, porque numa vida anterior
por algum motivo ele morreu antes do tempo determinado, ok? Então ele veio para completar alguma prova, né? Por exemplo, ele tinha que viver até 60 anos. Por abuso e mau uso do corpo, viveu 10 anos a menos, né? Então ele veio numa outra vida para completar esses 10 anos de vida somente. É um jeito de purificar, de ajudar o progresso desse espírito. E também, junto a isso, a necessidade dos pais biológicos passarem por essa situação. São muitos motivos. Vamos lá. 199. Por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Eu não acho que é, não. Se fosse interrompida frequentemente, a população do planeta não aumentava tanto. Porque não é só criança morrendo. Tem adultos, jovens, adolescentes, etc. Morte, assassinatos, doenças, etc. e tal. Ok? Nasce mais gente do que morre. Essa que é a verdade. Então não é frequentemente. Frequentemente sobrevive mais do que se morre. Aí vem a resposta. A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado e sua morte. Nos mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Está vendo o que eu falei? Encarnar o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. Quer dizer, numa vida anterior, ele morreu antes do tempo que era marcado. Certo? Então ele vem completar isso aí. E de outras vezes é uma prova ou uma expiação para os pais. Certo? Por algum motivo os pais precisam passar por essa experiência. Pergunta. Um complemento da pergunta. O que sucede ao espírito de uma criança que morreu em eternidade? Resposta. Recomeça uma nova existência. Então, o espírito de uma criança, gente, olha só. No espiritismo, existe muitas fantasias na atualidade, né? Estou falando dos espíritos, nas casas espíritas. Muitos médiuns dizem ver espíritos infantis passando para lá e para cá, correndo. Uns manifestam espírito infantil de criança. Enfim. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui dentro desses livros aqui, eu não sei se está nesse livro ou se é em outro. Ele é bem claro quanto a isso. Quando uma criança desencarna, aquele espírito ali, quando chega do outro lado, vai chegar atordoado, como todo desencarne, né? Vai passar por um processo de readaptação na vida espiritual. Isso é um processo natural. Quando ele, né, depois de passar por esse processo, ele vai adquirir a sua essência que era antes de encarnar. Antes dele encarnar, ele não era um espírito de uma criança infantil, era um espírito já adulto, com consciência de tudo, com os conhecimentos de um espírito da idade dele. Ok? Então, se ele morre, sai do corpo, ele retoma a sua consciência anterior. Ele não vai ficar lá na espiritualidade como uma criancinha. Não tem lógica nem fundamento isso. Eu frequentei a casa espírita, eu trabalhava mediunicamente. Tá? E muitos médios diziam ver várias crianças correndo em volta da mesa quando estávamos trabalhando mediunicamente. Eu nunca respondi a esses médios em forma alguma, mas era ilusão deles. Ok? Por quê? Não sei por quê. Não posso explicar o porquê dessa ilusão deles. Eles acharam que viam crianças. Alguns médios manifestavam crianças, com espíritos infantis. Isso é impossível. Se antes de reencarnar, antes de vir para a vida material, ele era um espírito adulto, ora bola, não importa quando ele saia daqui do corpo, ele vai voltar para ter a consciência que ele tinha anterior. Imagine vocês se uma pessoa que vive até os 100 e poucos anos, concorda comigo? Está toda mutilada, né, pelo processo do desgaste natural do corpo, toda envergada, toda torta, toda deficiente. Se ela vai ficar na espiritualidade com aquela deficiência, gente, também não ocorre isso. Também não é assim. Imagina, então, o espírito estava sempre sujeito ao estado do corpo quando desencarnou. Isso não é assim. Ok? Então vamos dar continuidade aqui. O que acontece com o espírito de uma criança quando encarna depois?
eu começo uma nova existência. Se prepara, conforme eu falei, para reencarnar. Se o homem tivesse uma só existência, né? Se nós tivéssemos, né, uma só existência, e se depois dessa existência sua sorte futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em terra idade para desfrutar sem esforço da felicidade eterna? E por qual direito ficaria isenta das condições frequentemente tão duras impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favor para ninguém. Os que chegam por último não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem a responsabilidade. Não é racional, aliás, considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos em idade na qual a educação nada pôde ainda exercer sua influência? Algumas no há que parecem trazer no berço a astúcia, a felonia, a perfidia, o instinto mesmo para o roubo e o homicídio, não obstante os bons exemplos dados pelos que com ela convivem. Quer dizer, estava falando aquilo que eu falei antes, né? Mesmo que tenha toda boa educação, a gente não vê a ovelha negra? Pois é. A lei civil as absolve de suas ações, porque, diz ela, não agem com discernimento. E tem razão, porque, com efeito, elas agem mais instintamente que pela própria vontade. Mas de onde podem provir esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação não contribuiu para isso? As que são viciadas é porque seu espírito progrediu menos, e então sofrem as consequências, não por seus atos de criança, mas por aqueles que suas existências anteriores. É assim que a lei é a mesma para todos, e a justiça de Deus alcança todo mundo. Então, meus amigos, as crianças desencarnam cedo, tem seus motivos. São motivos antes dessa vida, claro e evidente. Tá? Vamos ler mais esse número 202 para pararmos então. Vamos então, número 202. Pergunta: quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de homem ou de mulher? Resposta: isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Os espíritos encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Então, meus irmãos, na próxima vai ser a parte 4. Ainda estamos no livro 2, capítulo 4. Ok? Então, lemos agora a parte 3. Vamos continuar. Livro 2, capítulo 4, parte 4. Então, meus amigos, está aqui bem claro.
Depois nós vamos ver exatamente quando eles nos informam sobre isso, né? Que o espírito da criança, ele retoma seu... O Kardec é bem explícito, né? O espírito de uma criança após a morte, o que ele se torna? Ele fica lá na pátria espiritual como criança ou como o quê? E ele é bem claro quando diz que retoma, né, a mesma condição que esse espírito tinha antes dele reencarnar. Ok? Isso é bem básico, bem simples e fácil de se entender. Eu quero aproveitar aqui para falar para vocês, né, que a doutrina espírita, ela foi trazida, como todos já sabem, né, pelos espíritos. Não é a criação do homem, não é a criação de Allan Kardec, e sim, né, informações trazidas pelos espíritos. É claro que muitos espíritos trazem o seu conhecimento. Não é porque a pessoa morre e vai para a pátria espiritual que passa a ser conhecedor de todas as coisas. Não. Eles falaram, esses espíritos, na maioria, contaram o que estava acontecendo com eles. Mas quando são perguntados sobre coisas mais importantes, que eles não conviveram, né, eles dão suas opiniões, certo? De coisas que eles acham que é assim ou assado. Por isso que a gente vai encontrar algumas vezes coisas que eu não concordo dentro do Evangelho Espírita, né, dentro desse livro aqui, e de outros, quando muito fala. Alguns espíritos falam, porque Deus vai fazer a pessoa, né, vai castigar para que a pessoa entenda. Deus não castiga ninguém. Outros momentos que ele fala assim, Deus faz isso para o cara passar por aquilo para aprender. Deus também não faz isso. Tudo isso aí é o que o Espírito que falou dessa forma, é o que ele acha que é. Né? Porque aqui dentro dessa obra também nós vamos ver que os Espíritos falam que as nossas provas, nossa vida aqui na Terra, são escolhas que fazemos. Ok? Ora, se são escolhas que fazemos, então Deus não impõe nada a ninguém. Como ele falou aqui antes, né? Lemos um pedacinho, um trecho, onde que ele fala que as provas, né, nós escolhemos. Ele falou aqui, né, que a condição social, às vezes é muito importante a gente vir numa condição humilde, né, sem sermos, né, passar por uma situação financeira altíssima, para a gente dar valor à humildade e aprender a ser humilde. E muitas vezes é na humildade que a gente desenvolve mais a parte moral. Ok? Então são escolhas que fazemos. A própria obra espírita, ela fala que só existem alguns casos de reencarnação compulsória. O que é uma reencarnação compulsória? É aquela que o espírito não escolhe. Ele vem sob certas condições, sem fazer a escolha da vida, daquele tipo de corpo que vai habitar, da família, não tem a menor condição. Essas reencarnações são raras, ok? Nós observamos essas encarnações compulsórias no encarne de certas crianças, certos seres, que vêm sob condições tão absurdas fisicamente, que elas não têm condição, né, desde que nascem até o momento do seu desencarne, elas vivem numa cama no hospital. Vocês, que talvez não saibam disso, eu também não sabia, quando comecei a frequentar uma casa espírita, eu tomei conhecimento dessas crianças. Vocês não têm ideia da fisionomia desses corpos, dessas crianças. Vocês não têm a menor possibilidade de imaginar, ok? Mas eu frequentava uma casa que tratava dessas crianças. Essas crianças eram cuidadas por enfermeiros do serviço público. É um serviço que o governo mantém, que muita gente não sabe disso, ok? Mas essas crianças estão mantidas ali, sendo alimentadas, lavadas, trocada roupa, dado banho, etc e tal, até o dia que elas desencarnam. Não existe a eutanásia, não existe... Eu até pensava que crianças que nascessem com defeitos terríveis, né? O próprio médico ali descartava alguma coisa nesse sentido. Não, isso não acontece. Eu vi com meus próprios olhos. E elas, desde que elas respondam à vida, essas crianças, elas são sim tratadas. E nascem e ficam desde o seu primeiro dia
numa cama hospitalar, minha gente. Elas não conseguem falar. Olham as coisas com uma dificuldade. São alimentadas, algumas através de sondas, outras, né? A comida é colocada na sua boca, não tem condição de falar, de se alimentar. São cuidadas por enfermeiras, pessoas que têm um zelo enorme. Essas encarnações são compulsórias. Esses espíritos não pediram para vir sobre aquelas condições. Por quê? Porque eles não tinham condições de fazer escolhas. Ah, foi castigo? Não, não foi castigo. Eles não sabiam o que estava acontecendo com eles na vida espiritual. Mas por que isso? Porque nas suas últimas vidas, que tiveram aqui como homens, praticaram os piores absurdos de crime e de maldade. Ah, então Deus castigou também? Não. Só que quando saíram daqui do corpo, chegaram na vida espiritual, o arrependimento deles foi tão grande, foi tão absurdo, que eles se deixaram, né, levar pelos espíritos maus e os transformaram em ovoides. Quem estudar profundamente a doutrina espírita vai entender do que eu falo, ovoides. E como ovoides, eles são utilizados com aquela energia negativa concentrada para fazer mal àqueles que estão aqui encarnados. Certo? Então, no caso que o espírito se tornou um ovoide, ele detonou, ele modificou, ele estragou seu perispírito todo. E o espírito está no meio dessa condição toda, ele perde, fica como se fosse louco. Ok? Então, quando esses espíritos são resgatados pelos espíritos superiores, são levados para reencarnar, eles têm que remodelar seu perispírito. Mas como eles não têm consciência de si mesmos, se perderam, ficaram enlouquecidos, eles não têm a capacidade de remodelar seu perispírito. Por isso, eles vão habitar alguns corpos que eles mesmos vão transformar aquele corpo que poderia ser sadio, não vai ser sadio, vai ter mais ou menos uma forma no seu perispírito como ele se encontra na espiritualidade. Certo? Então essa reencarnação é uma reencarnação de purificação do seu perispírito. Na outra, depois que ele desencarna, ele já começou a remodelar seu perispírito novamente. Aí quando ele desencarna, ele vai ser tratado com mais eficiência para ter uma nova vida encarnado sob condições melhores. Aí já não será uma encarnação compulsória. Ok? Ele vai ser orientado para fazer uma escolha ideal para a sua nova vida na Terra. Então é isso que eu queria falar para vocês. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima. Fui, tchau.